A semana mal havia começado, e eu já sentia que algo sobre ela estava me incomodando. Por vezes fui até a cafeteria, onde o mesmo moço que fez a entrega do fim de semana me informará que Jimmy não apareceu para trabalhar. E assim seguiram todos os dias da semana, nem sinal do garotinho, do meu garotinho. Mesmo quando Jimmy não estava por perto, era possível sentir o pouco da sua essência que permaneceu comigo, depois de passar pouco tempo, mas o suficiente com ele. Os dias se passaram e eu fiquei sem ver o garoto por muito tempo. Talvez eu sentisse a falta dele, mas eu era orgulhoso demais para admitir que estava hipnotizado por parte de mim. O desânimo e o cansaço tomavam conta de mim depois de quase 20 dias de trabalho duro na editora. Eram 11 horas quando deixei o escritório na sexta-feira, e a cena que me aguardava do lado de fora do prédio foi um tanto quanto devastadora. Jimin estava de volta, mas estava diferente. Seus cabelos, antes loiros e reluzentes, agora tinham um tom de rosa tomando conta dos fios, o que o tornava ainda mais lindo. Suas mãozinhas pequenas e gordinhas se movimentavam rapidamente em frente ao corpo. Parecia gesticular algo ao amigo que acompanhava. De mim? Senhor Jong-gu. O garoto rapidamente direcionou seu olhar ao meu e abriu seu sorriso já familiar. Que bom vê-lo. Quem é seu amigo? Perguntei curioso. Sou Taeyeon. Estudo com Jimin. O garoto de cabelo cinza me encarou da mesma maneira que de mim fazia, mas seu sorriso não pareceu tão caloroso ou acolhedor como o de mim. Eu tinha certeza que muitos sorrisos se apagariam dali em diante, para que apenas o de mim brilhasse em meio aos demais. Estava trabalhando até agora, Jungwoo? Jimin perguntou e deu um passo na minha direção. Estava sim. Os últimos dias foram corridos e tinha muito a fazer. Você precisa parar com isso, Jungwoo. Sabe que não faz bem trabalhar tanto tempo assim. Eu sei de mim, mas foi preciso. Prometo que vou trabalhar menos de agora em diante. Eu acho bom mesmo. Eu sorri e ofereci carona aos dois meninos, mas Taeyeon recusou, dizendo que já estava a poucos metros de casa, enquanto Jimin se juntou a mim no carro. Suas mãos foram direto ao botão do volume do rádio, aumentando o som. Eu apenas deixei que ele o fizesse. O caminho era feito em silêncio, e quando paramos em frente à sua casa, tomei coragem para chamá-lo mais uma vez. Jimin-chi, eu disse, e vi no seu rosto nascer um sorriso tão grande que seus olhinhos desapareceram. Diz de novo, Jungkook. Ele pediu, e eu sorri sentindo minhas bochechas esquentarem, e provavelmente já estavam muito mais corados do que eu poderia imaginar. O quê? De mentir? Ele sorriu mais uma vez, e me permitiu terminar a frase. Será que você está culpado no final de semana? Acho que não. Por quê? Será que você aceitaria sair para jantar comigo? Eu estava ansioso pela resposta, e um tanto quanto nervoso por ter pedido pessoalmente para sair com ele. De mim, por sua vez, sorriu e passou as mãos no cabelo antes de voltar a me encarar para então responder o meu convite. É claro que sim, Jungkook, vai ser ótimo. Vai sim. Eu sorri e assinei ao garoto, quando ele já se afastava do carro e entrava em casa. Vai ser ótimo. Fui para casa desejando que o tempo passasse o mais rápido possível e que o fim de semana não demorasse a chegar. Me permiti comemorar e liguei uma música alta na sala, dançando por muito tempo, até que minhas pernas começassem a doer. Eu estava exausto, mas estava feliz. Tudo correu bem naquela semana, e quase não percebi os dias passando. Tudo já estava muito perto de acontecer. Meu encontro com Jimin e o lançamento do meu novo livro, 2 dias depois. Na noite de sábado, fiz questão de vestir uma das melhores roupas que encontrei no meu armário, na tentativa de parecer tão bonito quanto eu achava que Jimin era. Chequei meu reflexo no espelho pelo menos 5 vezes antes de sair de casa para buscar o garoto de cabelo rosa. Eu estava tão contente que mal conseguia esconder, e fiquei ainda mais deslumbrado ao avistar o garoto já em frente à sua casa. Boa noite, Jungkook, ele disse ao entrar no carro, e eu levei alguns instantes para desprender meus olhos do menino e conseguir responder. Boa noite, Jimmy. Respondi e ele fez uma careta emburrada. O que foi? Eu gostava mais do outro jeito, ele disse, fazendo um biquinho adorável. Então eu ri, e voltei minha atenção a ele por completo. Boa noite, Jimmy. Ele sorriu de maneira fofa, assim que ouviu novamente a forma com que eu o chamava. Gosto quando me chama assim. Sabe, o garoto que eu gosto, ele também me chama assim. Por um momento, senti meu corpo travar. Eu não conseguia reagir ao que de mim acabará de falar. E ele sequer por um segundo parou de sorrir quando falou sobre o garoto. Ah, ele deve ser adorável. Respondi de uma maneira tão automática que nem pude sequer esboçar algum sinal de alegria sobre isso.
Na verdade, você o conhece. Mais uma vez, eu senti aquela sensação estranha. Eu o conhecia? Mas como? Conheço? Perguntei atordoado, sem tirar os olhos da estrada. Sim, é o Taeyang. Ele respondeu, e imediatamente me veio à cabeça a imagem do menino de cabelo cinza. Ele era muito bonito. Não como o de mim, mas era lindo. Ah, claro, Taeyang. Fingi alguma expressão, sem sucesso. E como ele se sente sobre isso? Sabe, Jungwoo, é complicado. Porque ele não gosta de meninos como eu. Pra ser sincero, eu não fazia ideia de que eu gostava de meninos até ele aparecer. Jimmy confessou, parecia inseguro. Eu entendo perfeitamente de mim. Mas não se preocupe, está tudo bem em ser diferente. Eu sorri, e pude perceber que ele fez o mesmo. Jimmy acabou por me contar tudo o que podia sobre ele, antes mesmo que chegássemos ao restaurante que eu havia feito a reserva. Assim como Taeyan, os pais de Jimmy não faziam ideia de que o filho havia se apaixonado por um garoto. Pelo garoto errado, pensei. Não que eu achasse que Taeyan não fosse uma boa pessoa, mas como o próprio Jimmy havia dito, ele não gostava de meninos. Já no restaurante, eu pude apreciar cada detalhezinho de Jimmy e como ele se tornava ainda mais bonito, rodeado pelas taças de cristal e talheres de prata da mesa. Era incrível como ele mexia comigo sem sequer notar isso. Ou talvez ele disfarçasse muito bem. Conversamos sobre o meu manuscrito e cogitei a possibilidade de lhe perguntar se era de Taeyan que ele falava em suas histórias. Mas não o fiz. Apenas ouvi sobre os sonhos do garoto de poder dar uma vida melhor aos pais, e que pudesse encontrar alguém que fosse tão apaixonado por ele quanto ele era por Taeyang. A noite passou depressa, e por um instante eu desejei que o tempo congelasse e eu pudesse ficar por mais horas a fio com o de mim, falando sobre qualquer coisa, apenas para estar com ele. Mas isso, é claro, era impossível. Logo, deixamos o restaurante e voltamos ao carro, quando Jimmy me surpreendeu com mais uma de suas perguntas repentinas. Jungwoo, você é gay também? Eu ri, e ele ficou sem jeito, tentando se desculpar. Sou sim, pequeno, e não há problemas em perguntar. Eu amava como ele era curioso sobre as coisas, e como não tinha medo de perguntar quando algo o intrigava. Ele era tão lindo, e por mais que já tenha citado isso mais de uma vez, era a única coisa que minha mente pensava quando olhava para ele. Dias e dias passaram. O lançamento do livro havia sido um sucesso, mas eu estava tão descontente, não só pela história, mas por muitos fatos. Eu havia pesquisado sobre Taeyang e descobri que ele era o garoto de quem Jimmy falava naquela história sobre almas gêmeas. Por mais que parecesse que o fato fosse óbvio, eu analisei cada detalhe da vida de Taeyang, até chegar no seu local de nascimento, Daegu. E como num déjà vu, meu cérebro me relembrou do título da história escrita pela caligrafia delicada de Jimmy. Bilhetes de Daegu. Era óbvio, ele falava de Taeyang. Eu folheava mais uma vez o caderno de Jimin, quando o barulho estridente do toque do meu celular quebra a conexão entre os meus olhos e o manuscrito. Na tela, o número dele. Mas por que Jimin me ligaria assim, tão tarde da noite? Sem hesitar, atendi. Jimin-chi? Chamei, e tudo que eu ouvi do outro lado eram suspiros e soluços. Ele estava chorando. Jungwoo, o Taeyang. O nome do garoto por quem ele era apaixonado ecoou na minha cabeça. O que houve de mim? Por que tá chorando? Ele machucou você? Eu já andava impaciente pela sala, enquanto os dedos da minha mão livre agarravam meus cabelos, na espera da resposta. Ele machucou, de um jeito que não pode curar. Dito isso, eu ouvi chorar ainda mais alto, e sem pensar duas vezes, peguei a chave do carro e dirigi aquelas 2 quadras, como se participasse de uma corrida de Fórmula 1. Cheguei em frente à pequena casa em que Jimmy morava, e tudo estava escuro e silencioso. Bati na porta e não obtive resposta alguma. Me reencostei na mesma e pude ouvir o pequeno chorando em desespero. Pensei em bater novamente, mas uma vez que forcei meu peso sobre a madeira novamente, a porta se abriu, revelando um ambiente pequeno e escuro. Segui até onde Jimmy estava, sentado no chão, em frente ao sofá de tecido azul, com os braços ao redor dos joelhos e a cabeça sobre eles. A partir daquele instante, foi como se eu já não conseguisse mais pensar no que fazer ou dizer e simplesmente o fizesse. O envolvi em meus braços e ligeiramente ele deitou a cabeça em meu peito, deixando mais e mais lágrimas escorrerem por sua pele branca como a neve. E ali ficamos por horas, até que então ele decidiu me contar o motivo do seu desespero. Taeyang agora tinha uma namorada, mas não era só isso. Há alguns dias, Jimin havia decidido contar a ele como se sentia,
E então Taeyang o reprimiu, dizendo que ele era incapaz de sentir o mesmo por ele, e que talvez fosse melhor se afastarem. E assim eu assisti o amor da minha vida perder o possível amor da vida dele. Mas eu ainda estava ali por ele, e o faria enxergar o quanto era importante para mim. Depois daquela noite, nos tornamos incrivelmente próximos. Jimin foi contratado definitivamente no café, e tudo corria bem com a faculdade. Ele passou a frequentar a minha casa e também a escrever mais. E por mais que seu coração ainda sentisse a perda de Taeyang, ele continuava a escrever sobre amor. E foi numa dessas idas repentinas à minha casa que ele leu aquela que se tornou a minha história favorita. Novamente, Jimmy falava sobre a magia e a conexão que existe entre duas pessoas, quando elas são a alma gêmea uma da outra. A pessoa que você considera o amor da sua vida nem sempre é sua alma gêmea. Ela foi a ponte para que você encontrasse algo maior, o qual nunca sentiu antes. Perder o amor da sua vida não é uma tarefa fácil, mas aos poucos você agradece por ter visto ele se afastar e dar então lugar a alguém que está verdadeiramente destinado a te amar. Minha alma gêmea sabia me ler como ninguém, e talvez eu usasse palavras demais com ele. Ele sabia como acalmar o meu coração e como fazer cada centímetro da minha pele se arrepiar apenas com um olhar. Depois que eu perdi aquele que considerava o meu grande amor, acabei por encontrar a minha alma gêmea. Eu não hesitei em aplaudi-lo, assim que terminou a leitura do parágrafo em voz alta. De mim, foi incrível. Ele apenas permaneceu em silêncio. Eu senti o nervosismo tomar conta, não só dele, mas do ambiente todo. Antes que ele me olhasse nos olhos e perguntasse: Jungwoo, você me ama?